Então, agora a gente vai falar sobre os terremotos, tá? Só recordando, estamos vendo quais são os agentes internos da Terra que, de acordo com suas características, alteram coisas aqui fora da Terra, tá? Coisas internas que alteram aqui fora. Então, a gente já viu sobre o tectonismo, que são os movimentos das placas tectônicas que podem dar origem aí a montanhas, por exemplo, tá? Agora a gente vai ver sobre os terremotos, tá? Então, o movimento, né, os movimentos das placas tectônicas, eles são aí responsáveis por renovar a litosfera, né? Por formar novas montanhas, formar novos planaltos, relevos diferentes, tá? Mas também pode causar alguns estragos, né? Algumas destruições, como destruição das casas, dos prédios, pode causar tsunamis, né? Se acontecer um terremoto abaixo do oceano, se a placa se movimentar tão intensamente, pode causar tsunamis, né? E destruir aí, devastar áreas, tá? Os terremotos, eles são chamados também como abalos, tá? Abalos sísmicos. Eu acho que eu já citei para vocês que existe um equipamento que mede a intensidade dos terremotos, que chama sismógrafos, né? Mede abalos sísmicos. Então, que são os terremotos. Então, aqui tem uma imagem, deixa eu ver se eu consigo ampliar, que fala que como que acontece o choque das placas, tá? Então, como a gente viu, as placas tectônicas, elas apresentam uma área, uma região de contato entre elas, que às vezes podem ter falhas, tá? Que são, por exemplo, algumas rachaduras ali nas placas, nas rochas, tá? E à medida aí com que elas vão se movimentando, essas áreas onde elas se encontram, aumenta a força sobre elas, tá? E quando essa força aumenta, gera aí muita tensão entre essas placas tectônicas, fazendo com que elas se choquem, tá? E aí gerando toda essa movimentação, que é o terremoto, tá? Então, é possível, vocês sabiam que é possível toda essa energia, essa tensão toda se acumular por vários anos, e vai se dobrando lentamente, tá? E vai formando enormes blocos de rochas, tá? Que podem se quebrar e por conta dessa energia toda que acumulou, essas rochas, elas podem se acomodar aí de maneira violenta e causar algum estrago aqui fora da Terra, tá? Então, essa tensão, essa energia toda pode ir se acumulando ao longo dos anos e em algum momento causar alguma falha aí. Tá? Então, essas acomodações e rupturas, no geral, se dão nas grandes profundidades, né, da crosta terrestre e onde houve o encontro, né, o choque das placas, onde teve uma falha ali, alguma coisa, onde o ponto de origem de um terremoto se chama hipocentro, tá? Se vocês olharem aqui nessa imagem, é um pontinho vermelho ali embaixo, ok? Ali é o hipocentro, onde houve o encontro das placas, a movimentação, uma falha ali, e é onde originou essa movimentação que vai dar origem ao terremoto, tá? Então, se chama hipocentro, é o local onde se iniciou o terremoto, tá? Então, essa tensão toda acumulada vai ser direcionada para a superfície. Então, quando isso ocorre, essas ondas de choque, né, de movimentação, elas vão se propagando, se espalhando na litosfera e chegam aqui na superfície, certo? Por exemplo, aconteceu um terremoto lá no Japão, tá? Mas lá no interior da Terra, na crosta, aí teve lá a falha no hipocentro e teve uma cidade específica que teve um terremoto muito forte, que foi perto desse hipocentro, tá? Então, nesse segundo pontinho vermelho, foi o local da superfície da Terra onde mais se sentiu esse terremoto, onde ele foi mais forte, mais intenso. E esse local, ele é chamado de epicentro. É o local da superfície terrestre onde se sentiu esse terremoto com mais intensidade,
onde ele teve maior estrago, teve maior destruição, tá? Um exemplo de como a gente pode usar essa palavra epicentro também é o caso da pandemia, tá? A pandemia é quando há uma contaminação de escala global de uma certa doença. A gente pode dizer que o ponto da Terra onde tem mais casos, por exemplo, de coronavírus, é onde tem mais gente infectada, é o epicentro da pandemia. Tá? Então, é o local mais grave, mais intenso da doença. Agora, voltando para a geografia, o local da Terra onde teve uma maior intensidade desses terremotos, desses abalos sísmicos, onde foi mais forte, é o epicentro do terremoto. Vocês entenderam? Sim? Sim. Sim. Maria Vitória, entendeu? Sim. Um exemplo de cidade que foi totalmente devastada por causa de um terremoto foi Lisboa, não? Sim, existem vários locais onde ocorrem terremotos que fica tudo devastado, fica tudo destruído. Uhum. E onde ocorre mais isso é na região das Filipinas, na Indonésia, que lá onde teve aquele tsunami maior, mais intenso, mais forte que teve, que matou mais de 200 mil pessoas, né? O tsunami ele acaba acontecendo por conta do terremoto embaixo do oceano, tá? E aí gera aí uma grande movimentação das ondas e destrói tudo. Professora, eu não entendo. Porque se acontece terremoto embaixo d'água, por que ele vem para cima a água? Se fica um buraco lá embaixo. Na verdade, não é um buraco, houve uma movimentação das placas. Por exemplo, quando você está na piscina, qualquer movimento que você faz não gera umas ondas, umas ondinhas. Uhum. Você joga o braço assim, a hora que você move os braços, as pernas, forma ondas. Agora, você imagina placas tectônicas, que são blocos gigantescos de terra, da crosta terrestre. Quando isso se movimenta, vai gerar onda no mar, nos oceanos. E as ondas, elas são tão imensas que aí acabam, né, destruindo tudo. Então... Professora, eu vi um tsunami. A minha mãe, lá na ela China. achou um vídeo aqui. Peraí, tem duas pessoas falando ao mesmo tempo. É Ronaldo que estava falando? Eu, Ronaldo. A Fala. minha mãe, ela tem um vídeo que aparece o Sol e a Lua no mesmo lugar. Aí, tipo, a Lua reflete o brilho, tá refletindo o brilho do Sol. Ela pode mandar para a senhora lá no grupo para a senhora poder explicar? Posso, aham. Tá. Eduardo, o que você ia falar? Então, eu vi um tsunami, acho que é lá na China. E aí, quando aconteceu o tsunami, um montão de casas saiu na água. Então, Um montão de pessoas perdeu as casas. não, quando acontece Um montão de tsunami, pessoas morreu. é certeza que vai destruir, porque é uma coisa que não tem como evitar, infelizmente, né? Assim, tem como, de acordo aí com a tecnologia, que o tempo vai passando, vão estudando, dá para prever quando isso pode acontecer, e aí as pessoas do local podem ir para um local mais seguro. Mas não tem como evitar dela não destruir, porque destrói mesmo, vai devastando tudo, tá? Tira casas, pessoas. Ô, professora, Ah. você já viu aquela página da Bíblia que fala Apocalipse? Uhum. Então, fala que quando isso acontecer, vai acontecer terremoto, tsunami, tudo junto. Imagina, vulcanismo, terremoto, tsunami, furacão, Tudo de uma tornado, vez. meu Deus do céu. Mas Porque a enquanto minha isso mãe não já mandou acontece, vamos estudando sobre essas Professora, coisas. os únicos que vai sobreviver vai ser quem gosta de Deus. Pois é, né? Tá escrito isso na Bíblia. Mas então, para concluir essa parte aqui dos terremotos, vocês entenderam o que é hipocentro e epicentro? O hipocentro é onde houve a falha lá nas placas e elas se movimentaram. É onde deu origem a esses movimentos, origem ao terremoto.
E o local na superfície terrestre, onde onde as pessoas sentiram mais essas ondas sísmicas, né? Esse terremoto foi mais intenso, é o epicentro, tá? Então, acho que era isso que eu queria concluir com vocês. Eu vou mostrar um vídeo para vocês sobre as placas tectônicas, como que acontecem os terremotos. Deixa eu só achar ele aqui para mostrar. Placas tectônicas no YouTube. É bem legal o vídeo. Tomara que vocês consigam escutar também, porque tem uma explicação muito boa. Calma aí que a internet está lerda, tá? Abriu a tela do YouTube? Abriu? Sim. Ó, eu vou deixar rolando o vídeo, vocês me falem se vocês estão ouvindo, tá? Tá. Sim, Não, não tô ouvindo. eu tô. Eu não tô ouvindo, não. Quem não tá? Não, não tô ouvindo, professor. Eu tô ouvindo. Agora eu não tô ouvindo nada. Não dá pra ouvir nada, professor? Eu tô ouvindo. Eu não tô Quem ouvindo. não tá ouvindo? Eu. Eu não tô ouvindo. Eu não estou ouvindo também. Agora tá pausado. Vou dar play de novo, tá? Ainda não tô ouvindo nada. Nem eu. Agora eu também não tô ouvindo. Eu ainda não tô ouvindo. Não tô ouvindo. Não, meu celular tá muito quente. Ô, professor, que tal se mandar no grupo? Manda no grupo, a gente vê. Então ninguém tá ouvindo. Ou tenta baixar o vídeo, prof. Tenta baixar esse vídeo. Eu vou deixar sem som e vou explicando, tá? Enquanto vai passando. Tá. O professor, eu ouvi dizer que a África, ela ainda o mundo não terminou de se dividir. Acho que nem não existe esse negócio de o continente vai ser sempre assim. Não tem como, tá? Eles estão sempre em constante transformação. Gente, eu vou dar play no vídeo. Todos conseguem ver, né? Só não conseguem ouvir. É isso? Tá. Então eu vou dar play e vou explicando o que vai aparecendo, tá? Então aqui, ó, esse vídeo tá mostrando algumas coisas sobre as placas tectônicas, como que acontece terremoto, essas coisas, tá? Então, ó. Vocês estão vendo essas linhas alaranjadas na Terra? Uhum. Aí são as divisões das placas tectônicas, tá? As bordas delas. Então, vai lá para o interior para mostrar, né, lá no oceano, que ali naquelas linhas alaranjadas é o encontro entre as placas, tá? Vocês estão vendo esse movimento giratório do manto? Sim. Ó, eu pausei um pouquinho. Esse movimento, gente, lembra sobre as correntes de convecção? Eu expliquei que o manto, quando ele sobe, ele resfria. Aí ele fica mais pesado. E aí ele desce. Como ele fica mais pesado, ele desce. Quando ele desce, ele fica mais próximo ao núcleo da Terra. E aí ele esquenta de novo. E aí ele fica mais leve. E aí ele sobe. Aí ele sobe, resfria, fica pesado. Desce. Desce, esquenta de novo e fica mais leve. E sobe e fica fazendo esse ciclo, tá? É isso que o manto fica fazendo. E ali é o encontro, então, de duas placas, tá? Ele vai dar um zoom ali. E as placas, elas se movem, tá? Elas podem se mover por conta dessa movimentação do manto.
Então, ali mostrando de novo, aqui é uma ilha, se eu não me engano, é a Islândia. É a Islândia. E aqui ela fala que essa ilha ela cresce cada ano que passa, tá? Porque como essa placa ela se afasta, então deixa uma extensão maior nessa ilha, tá? Ele vai dar um zoom ali que a gente vai conseguir entender. Ó, vocês estão vendo essa divisão? São duas placas diferentes, tá? A cada ano que passa, elas se afastam mais. E com esse afastamento, essa ilha ela aumenta de tamanho. Então, de acordo com o tempo, essa ilha vai aumentando. Então, ali está mostrando. Ali acontece direto terremotos, tá? Porque como tem duas placas, elas se movimentam, então pode acontecer terremotos. Aqui, África. Várias placas, ó. Professora, parece que tem um pedaço da África saindo, né? Parece. Mas na verdade ali é outra placa, né? São várias placas juntas. Ali de novo. Aqui ele está falando da formação dessas montanhas, tá? O que acontece? Existe duas placas onde elas se juntam e formam uma pressão, né? Uma tensão ali e elas acabam se elevando, tá? E vai dar origem a essas cadeias de montanhas. Elas pressionam uma na outra. Ali, ó. Vocês viram as ondas? Uhum. Essas ondas são as movimentações que acontecem aqui na Terra, que é o terremoto, tá? Essas ondas sísmicas. Bom, aí aqui só tá falando de uma notícia que teve um terremoto numa cidade que matou algumas pessoas, destruiu alguns locais, ó, desmoronou, né, as construções por conta dessa movimentação das placas. E ali vai mostrar outro local agora. Vamos ver o que ela tá falando. Aí aqui, ó. Uma dessas placas, uma entra embaixo e a outra fica em cima. Ó, uma subiu sobre a outra. E aí acaba gerando aí as ondas nos oceanos. Porque como aconteceu embaixo do oceano, gerou o tsunami. Olha aí como é que acontece. Professor, acho que foi isso daí que eu vi. Deixa eu ver. Esse aqui foi perto do Japão. Ah, não, acho que não era isso, não. E esse aqui, 18 mil pessoas morreram. Imagina. Só por causa de uma movimentação na placa. 8 mil? 18 mil. Ah, não. Aqui ele está mostrando a falha de San Andreas. Não sei se vocês já viram, tem um filme que chama Falha de San Andreas, não sei. Isso aqui é na costa oeste dos Estados Unidos, tá? Fala que é um tsunami, professora. Ó, tem ali duas placas, né? E existe uma falha aqui, ó, que elas se encontram e movimentam, tá? No momento, essa placa, ela tá só acumulando energia, não tá acontecendo nada ali. Mas no momento que ela resolver se movimentar, essa energia vai ser liberada e vai acontecer ali uma catástrofe, tá? Eles dizem que é como se essa região tivesse em cima de um barril de pólvora, que se a qualquer momento pode explodir, né? E acontecer ali uma catástrofe, tá? Então, esse vídeo deu para ver meio assim, ó, as placas tectônicas, uma de encontro com a outra, tá? Aqui a região... Ô, professora, parece que tem uma placa bem ali no Mato Grosso do Sul. Não, mas é perto da... Isso aqui é a América do Sul inteira, tá? Não é só o Brasil. É na parte oeste ali da América do Sul. Vocês estão vendo que aqui no Brasil não tem nenhuma borda de placa passando no meio, né? Então, por isso que acontecem essas coisas. Eu vou... O nome do filme é Terremoto, a falha de San Andreas. lá no grupo para vocês, tá? Tá. E o painel global também, aquele outro que eu tinha mostrado. Tá? Então, só para ilustrar aí, para vocês entenderem como é que funciona. Agora eu vou compartilhar a tela do... O nome do filme é Terremoto, a falha de San Andreas. Isso daí. É legal esse filme, eu assisti. Se vocês quiserem assistir depois. Tem o Eu assisti já.
Esse filme é Eu vou bem... pesquisar depois, agora fiquei curioso. Também. Ah, professor, você vai mandar aquele vídeo lá Eu já no assisti. no nosso grupo, né? Vou mandar, daí depois vocês vejam com o áudio. É interessante ela explicando as coisas. Tá? Aí aqui só fala uma curiosidade, né? Nesse Saiba Mais sobre a escala Richter, que foi um cara chamado Charles Richter que propôs aí esse método, né, de calcular a magnitude do terremoto para mostrar a intensidade que ele aconteceu, né? O máximo que já foi registrado foi 9, né? 9 graus na escala Richter. Mas aí cada valor ele aumenta 10 vezes a energia. Por exemplo, teve um terremoto de escala 4 num local e outro de escala 5 no outro local. Esse de escala 5 foi 10 vezes pior do que da escala 4, entenderam? Então, ele aumenta de 10 em 10 vezes a energia do grau aí de magnitude dos terremotos. Então, aqui já os mais de 4 graus pode causar mortes, tá? Abaixo de 4 graus pode aí destruir, né, algumas construções, algumas coisas, mas não necessariamente causam mortes, assim, tá? Agora, os acima de 7 graus são totalmente destrutivos, tá? Não tem como aí ter recuperação das coisas de um terremoto desse. Então, só uma curiosidade. Oi. Alguém quer falar alguma coisa? Então, tá Não. bom. Então, aqui, ó, quando acontece nas regiões oceânicas, né, os terremotos, então, como eu falei, eles provocam grandes ondas, que se chamam de tsunamis, né? Os terremotos no oceano se chamam maremotos, porque acontece no mar, né? E aí, esses maremotos podem dar origem aos tsunamis, tá? Por conta aí da movimentação intensa. A palavra tsunami vem de japonês, tá, gente? Acho que é maremoto a tradução, não sei dizer. Então, aí, em casos muito extremos, essas ondas elas podem alcançar grandes dimensões, causar danos às regiões costeiras, né? Regiões que não tem mar não vai ser atingido pelos tsunamis, né? Até porque é muito longe. E aí foi o que aconteceu, né, lá no Oceano Índico, em 2004, que a região da Indonésia foi a mais afetada, com mais de 35 mil mortes, né? Somando-se os 12 países atingidos pela tragédia, o total de mortos ultrapassou a 200 mil. Tá? Então, foram em alguns países, não foi só em um, e aí no total de todos esses países, somou-se aí 200 mil mortos, tá? Passou até esse valor. Então, os tsunamis, eles se formam quando um tremor no assoalho oceânico, ou seja, lá no fundo do oceano, causa um deslocamento vertical da água para cima, ou seja, como se empurrasse as ondas para cima, né? E essas ondas vão atingir aí a praia, a cidade, tá? Inicialmente, trata-se de uma onda de poucos centímetros sobre grandes profundidades. À medida que águas mais rasas e perde velocidade, o deslocamento pode alcançar vários metros de altura. Então, primeiro forma aí um recuo dessa onda. Primeiro ela vai para o oceano, depois ela volta bem grande e aí atinge a cidade. Oi. Professora, é verdade se não tiver água lá na praia, na areia, é verdade que vai acontecer um terremoto? Tipo Então, um tsunami? não necessariamente, tá? A não ser que esse recuo da água seja tão grande, a água vai e demora para voltar, e aí pode ser que venham ondas muito grandes depois, tá? Porque a água ela recua para depois vir, né? Se já foram, não sei, em rio ou no mar, né, na praia, já viram que Com licença que eu vou lembrar ela eles agora. recua e forma as ondas. Ela recua e aí forma as ondas, né? Então, o tsunami acontece um grande recuo dessa água, né? Porque aconteceu uma movimentação no fundo do oceano, fez com que essa água voltasse para depois vir com ondas gigantes. Ô, professora, Oi. eu e meu irmão, quando vai na praia, a gente tem prancha pra surfar. Aí, quando a gente vai em alguma praia, sempre vem
umas ondas pequenininhas, e aí a gente vai indo mais pro fundo e as ondas vai aumentando. Só que eu não vou tanto pro fundo porque não dá, né? Por causa do meu tamanho. É verdade. Então, as ondas, elas vão aí de acordo com o movimento do vento, né? Várias coisas aí interferem no tamanho das ondas. Não só em mar, mas também tem alguns parques aquáticos que tem umas piscinas que representam um mar de ondas artificiais, se não me engano. Então, eles têm equipamentos nessas piscinas que fazem a movimentação da água para formar essas ondas, para dar a impressão de que você está no mar. Então, porque se não tivesse movimento, não ia ter as ondas, né? Então, isso faz a gente entender como é que acontece os tsunamis. Gente, eu vou parar por aqui. Tá? E aí, na próxima aula de geografia, a gente continua sobre vulcões, tá bom? Aí, 3h20, eu vou mandar o link da aula de ciências, ok? Manda um vídeo, manda um vídeo. Eu já vou mandar lá no grupo um vídeo sobre as placas tectônicas e o painel global, tá?